Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Olá, é com alegria que eu estou aqui hoje para apresentar a você a minha mais nova obra, Jejum de Daniel, 21 dias de oração e jejum, uma obra publicada pela editora Ave Maria. E antes de entrar dentro do contexto mesmo do que o livro propõe, eu queria falar um pouquinho sobre esse jejum bíblico de 21 dias que foi proposto pelo profeta Daniel, feito por ele, né? O motivo que o levou a fazer e quais foram as vitórias alcançadas, né? Quais foram as consequências práticas na vida dele dessa disposição de oração, súplica e jejum por esse período de 3 semanas, que são 21 dias. Primeiro, a gente podia estabelecer que o número 3 é um número que representa a Santíssima Trindade, que representa essa ação, né? Essa soberania de Deus. Então, 3 semanas, que também o número 7 também representa esse tempo de perfeição, né? Esse tempo completo, né? E ali a gente, então, nessas 3 semanas, estamos honrando a Santíssima Trindade também, Pai, Filho e Espírito Santo. O profeta, o nome Daniel significa quem me julga é Deus. Então, ali, pelo seu próprio nome, a gente já entende que o profeta Daniel foi um personagem que se submeteu integralmente a Deus, mantendo uma fidelidade em meio a muitas provações, né? É uma obra, o livro de Daniel é uma obra histórico-teológica. Então, o profeta Daniel, o livro do Daniel é escrito num tempo do exílio da Babilônia, né? Ali onde os gregos tomaram conta de Jerusalém e puseram, né, para o povo hebreu as suas normas, as suas leis, os seus costumes. E uma parte pequena, né, de um povo fiel que ali lutou para manter firme e fiel ao nosso Senhor. E Daniel, junto com 3 amigos que foram levados para a Babilônia, em virtude dessa fidelidade à lei de Deus, eles foram agraciados pela virtude, né, da sabedoria e da inteligência, uma virtude sobrenatural mesmo, muito superior àqueles magos que estavam ali a serviço do rei, e por isso eles foram chamados para servir o rei, né? Então, o primeiro aprendizado que nós temos com o profeta Daniel é que a fidelidade à palavra, o conhecimento e a fidelidade da palavra abre o nosso entendimento a uma sabedoria superior à sabedoria dos homens. Por quê? Porque é uma sabedoria que nos leva a conhecer qual é a vontade de Deus para a nossa vida. E esse é o primeiro propósito desse jejum de Daniel, né? Desse tempo de 21 dias de jejum e oração. É entender qual é a vontade de Deus para a minha vida. Eu posso fazer para o meu filho, eu posso fazer para o meu esposo? Pode, né? Mas a revelação do conhecimento é dado para a pessoa, né? E o Daniel, ele mostra, ao contrário do livro de Macabeus, né, que também vive esse período do tempo do exílio da Babilônia e dos gregos que tomaram conta ali, o profeta Daniel, ele ensina que não há necessidade de uma violência, de uma luta bélica contra o mal, né? Porque a nossa fé e a fidelidade a Deus nos faz acreditar que de fato acontece, que no momento oportuno Deus interfere na história, né? Ele vem, interfere e muda o rumo dos acontecimentos, né? Então, aos justos, aqueles que pretendem estar debaixo dessa ação poderosa de Deus, né, convém esperar em Deus, né? Rezar, fazer aquilo que está ao seu alcance, mas confiar que no momento oportuno Deus vai agir, né? E que Deus é o único capaz de fato mudar a história, né? Deus está acima
da luta do bem e do mal, né? Ele está muito acima, ele é soberano e tem tudo sob o seu controle, tudo está nas mãos de Deus. Então o profeta Daniel, ele nos exorta a essa fé, a essa confiança em Deus. E quando a gente se coloca para fazer esse jejum, nós estamos nos submetendo, nós estamos colocando diante de Deus a nossa fé, apresentando para Ele, né, nosso potinho, né, da fé, e falar: Senhor, eu apresento aqui a minha súplica, a minha oração, o meu jejum, porque eu sei que é de Ti que virá a resposta para aquilo que eu estou buscando, né? Por isso que o livro, ele começa te convidando a tomar a posição do discípulo amado, que é o profeta João, o profeta não, que é o discípulo João, que lá na ceia, né, na última ceia, ele deita sobre o peito de Jesus, pergunta quem é o inimigo e o Jesus revela, né, esse que comigo vai molhar o pão. Então, mostra que se colocar nessa posição de discípulo amado e tentar ouvir do coração do nosso Senhor as respostas para aquilo que nós precisamos realmente se transformar na nossa vida, quais estão sendo os nossos inimigos, né, das nossas condutas, do nosso dia a dia, né, o que precisa ser vencido por nós, né? E o profeta Daniel, ele mostra com muita clareza essa obediência a Deus, né? Essa disposição de obedecer a Deus, ao contrário lá que Adão e Eva, lá no Gênesis, que eles desobedecem a Deus e com isso trazem para a humanidade o pecado original. O profeta Daniel, ele nos convida a uma atitude inversa, né? A obediência, a fidelidade, porque a fidelidade do Senhor, que está acima de nós, ela não tem limites, né? Ela não tem limite ante as piores circunstâncias da nossa vida. Então ele também narra ali no livro de Daniel a fornalha ardente dos 3 jovens, e também quando ele vai para a cova dos leões ali, Deus manda até um anjo para alimentá-los, né? Então, ele mostra ali que quando nós estamos, né, completamente abandonados nessa fé, nessa confiança e na obediência a Deus, né, Deus vem e intervém. E outra coisa que eu acho que é muito lindo que o profeta Daniel ensina, e tem várias passagens lá quando ele narra os 3 jovens na fornalha, também ele lá na cova dos leões, né? E depois também no profeta, no Daniel 10, quando ele faz o jejum de 21 dias, que quando nós estamos passando os momentos difíceis, nós precisamos louvar a Deus, porque o profeta nos mostra tudo é consequência dos nossos pecados. Deus é bom, de Deus só vem porque é bom. Todo mal, né, vem de nós mesmos, das nossas condutas, das nossas más escolhas. Então ele sempre, em todas as orações, o profeta Daniel, ele começa pedindo perdão a Deus, né, e reconhecendo a sua miséria, a sua pequenez, a sua incapacidade. Olha, sem ti eu não posso nada, Senhor. E Jesus mesmo fala, né, sem mim nada podeis fazer. É preciso que estejam ligados na videira, né, para que a seiva da videira ela abasteça o teu ramo e você possa colher os frutos, né, que o Pai do céu quer dar na sua vida. E agora entrando no jejum mesmo propriamente dito, né? Então, qual é o contexto, né? Ali o profeta Daniel, ele pede diante de algumas visões que ele teve, ele não consegue o esclarecimento dessas visões, então ele resolve fazer um jejum de 21 dias para obter de Deus a revelação. E a coisa mais bonita é que, primeira coisa, o que ele alcançou, né? Primeiro, uma resposta e uma intervenção divina imediata. Foi enviado o arcanjo Gabriel. Então, ali em Daniel 9:10, que vale a pena você ler, é muito bonito, né? Ali a palavra de Deus manifesta a aparição do profeta, do arcanjo Gabriel e do arcanjo Miguel nessa oração, como resultado da oração de Daniel. Então ele tem essa intervenção divina através desses 2 seres espirituais, né, dos 2 arcanjos.
mostra também que houve uma batalha espiritual e uma vitória, porque ali o Gabriel fala assim, olha, faz 21 dias que tem um inimigo ali me pedindo que eu venha falar com você, né? Houve uma batalha, mas Miguel, o chefe dos príncipes, ele venceu, né? Então, assim, coloca ali também que o jejum, ele tem um poder exorcista mesmo, né? De tirar da nossa frente, tirar da nossa vida, principalmente aqui, ó, da nossa mente, do nosso coração, do nosso entendimento, né? Esses obstáculos que o inimigo vai colocando para que a gente não compreenda qual é a vontade de Deus para a nossa vida, para que a gente não compreenda a mensagem de Deus para nós, né? E o que acontece? O Gabriel vem e traz um profundo esclarecimento dos planos de Deus, dos desígnios de Deus. Então, assim, eu posso dar como testemunha que eu já vivi isso, porque eu escrevi o livro, exatamente porque eu já experimentei na minha vida os frutos de se fazer esse jejum, né? E a revelação divina vem através de uma pessoa, através de uma palestra, através de um livro que você está lendo, através de um insight mesmo, de uma luz interior, você consegue ter um entendimento sobre a situação que você está vivendo, né? Sobre a batalha espiritual que você está enfrentando, né? Sobre orações que você precisa fazer, sobre confissões que você precisa colocar diante do sacerdote, né? Então vai dando esse esclarecimento dessa vitória espiritual, da batalha, do que você precisa fazer, né? Para vencer esse inimigo que põe obstáculo, né? Diante da nossa vida, para que os desígnios de Deus não nos alcancem, né? E veja bem, não é Deus que coloca, né? Deus permite até para que a nossa fé cresça, né? Nesse sentido. E também Daniel nos ensina que esse jejum, ele recebeu, depois dos 21 dias, um fortalecimento físico e espiritual, né? Então ele fala, eu estava desfalecido. E Gabriel veio e fala, homem de predileção, né? Coloca a mão sobre ele e as forças, ele fala, as minhas forças são restauradas, né? E eu me coloco de pé. Então também esse jejum tem como condão restaurar as nossas forças quando a gente está vivendo um momento difícil. Então a gente faz o jejum, silencia o nosso corpo para poder ouvir a voz de Deus, né? Porque o jejum faz um silêncio, né? Quando a gente tira a carne, que tem uma digestão muito demorada, né? A gente come alimentos leves, a gente vai tirando aquilo que é supérfluo da nossa vida, vai dando oportunidade de você ler a palavra, de você se colocar em oração, de você ouvir a voz de Deus, né? E aí a gente aprende, primeiro, a oração e jejum tem poder. Você vai ver isso na sua vida, tá? Em Daniel 10:12, ele fala, o arcanjo Gabriel fala para ele, Daniel, desde o primeiro dia que você começou a rezar, a sua oração chegou ao coração de Deus. Mas eu estive preso lá por 21 dias que o príncipe da Pérsia estava me impedindo de chegar aqui, né? Então, o tempo também, esse tempo completo, né, dessas 3 semanas, é necessário que a gente faça ele, né? Para que a graça de Deus aconteça. Existe um tempo, né? Para que o milagre da boda de Caná fosse realizado, foi preciso encher as 6 talhas. Então, há necessidade desse tempo ser completo, né? Depois, revela que realmente existe o maligno, que realmente existe alguém, né? Um ser espiritual, né, uma força espiritual oposta a Deus e que quer colocar obstáculo na sua vida. Quer impedir que você seja um ser livre para viver os sonhos de Deus para a sua vida, né? E o jejum nos ensina também que persistir no propósito é algo fundamental, né? Jesus mesmo ensina, né? Batei-vos será aberto, buscai e achareis, né? Então, Jesus fala, permanece na oração, fica firme no seu propósito. Então, a gente precisa cumprir certinho. Estelinha, se eu esquecer comer carne, começa de novo, né? Pede perdão a Deus, né? E volta no seu propósito. Né? Volta, sempre volta. Foi sem querer, né? Aí você continua o seu jejum, continua o seu propósito, né? Sempre apresentando a Deus com humildade. A gente não vai... Outra coisa que a gente aprende, um profeta,
que é importante a gente ter isso na nossa vida, que a gente não pode ficar dando as ideias para Deus, as soluções para Deus na nossa vida. Daniel se colocou completamente abandonado para ouvir de Deus o que era necessário. Né? Se eu fico falando, ai Deus, eu quero que aconteça isso, faz acontecer aquilo, faz acontecer aquilo outro, aí eu fico pondo obstáculo, né? Deus fala, você já sabe tudo, para que você está me perguntando? Né? Então eu tenho que colocar a minha situação, Senhor, olha a situação que eu estou vivendo, como aquela oração de Daniel 10, né? Daniel 9, leia a oração que ele faz. Então ele coloca, Senhor, olha só o que está acontecendo comigo, e se você não vier me ajudar, se você não me esclarecer a respeito dessas coisas, o que eu vou fazer, né? E por último, que é a coisa mais bonita que revela essa presença do arcanjo Gabriel e do arcanjo Miguel, é que nós não lutamos sozinhos. Você não está sozinha. Eu não estou sozinha. A batalha espiritual existe? Existe. Existe o ser uma força oposta que quer colocar obstáculo à realização da vontade de Deus na minha vida? Existe. Mas a força do céu é muito maior. Unida à sua fé, unida ao jejum que você vai fazer, ao seu sacrifício verdadeiro, à sua pureza de intenção, Deus pode operar maravilhas. E Daniel fala, não é com a força física, né? Ele nos ensina, não é com a violência, não é com a força física, mas é com a tua fé que você vai vencer. É com a tua confiança em Deus, é com a tua obediência e fidelidade à palavra de Deus, que o conhecimento sobre as coisas, que o seu entendimento vai se abrir a respeito da sua história, dos seus sonhos de Deus para a sua vida, e as portas vão se abrindo, e as estradas vão sendo clareadas, né? O caminho vai sendo revelado, e você, por final, vai encontrar a vontade de Deus para a sua vida. Eu tenho certeza disso. É um livro que te propõe uma batalha espiritual. Ele é baseado num jejum, num retiro espiritual que a Santa Faustina fez, né? Que Jesus deu alguns passos para a batalha espiritual. Então, não é um livro difícil, é um livro que você vai conseguir fazer, e o propósito do jejum, você apresenta ao seu anjo da guarda, pede ajuda a ele, apresenta ao Nosso Senhor, a Nossa Senhora, São José, ao seu anjo, ao seu santo de devoção, que eu tenho certeza absoluta que no final você vai sair completamente transformado, porque eu já fiz essa experiência, viu? Ó, Deus abençoe, vamos em frente, atrás em gente. Vou colocar o link do livro lá para você comprar na Editora Ave Maria, também numa loja aí próxima da sua casa, uma loja católica, uma livraria católica, e faça essa experiência, eu tenho certeza que depois você vai dar o testemunho, viu? Das maravilhas que Deus operou na sua vida. Deus abençoe.